Pronto. Aviso, né, que esse momento da apresentação didática, ela vai ser gravada, apenas esse momento, e disponibilizado para vocês terem acesso lá, né, depois no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Essas sessões, elas são abertas, né, tanto para os profissionais de saúde, para os residentes, graduandos e também os pós-graduandos de todas as áreas. Então, aproveitem esse espaço, né, que é um espaço que é pensado justamente para ter essa troca, esse diálogo e essa construção conjunta. Sintam-se à vontade aqui para trazer as dúvidas, para trazer, para compartilhar as vivências, né, e fazer desse momento algo importante para a prática de vocês, né? E caso desejem fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode sinalizar aqui por meio dessa ferramenta aqui que temos de reações e levanta a mãozinha ou pode mandar aqui por escrito no chat que estamos acompanhando tudo. E, né, para realmente fechar com chave de ouro o nosso ciclo 5, né, convidamos a nutricionista Cíntia Santos, para falar um pouco sobre terapia nutricional no pré-diabetes e no diabetes tipo 2, né? Cíntia, que é nutricionista clínica, especialista em diabetes, mestre em ciências da nutrição pela Universidade Federal de Sergipe, educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes, educadora de bomba de insulina e também especialista em nutrição clínica. Boa tarde, Cíntia. É um grande prazer tê-la aqui conosco nessa tarde, né? Nesse encerramento desse ciclo. Obrigada por ter aceitado o convite, né? E por sua disponibilidade em estar aqui, né? Hoje com a gente. Então, seja bem-vinda, pode ficar à vontade e projetar a sua apresentação. E eu desejo a todos aí uma boa sessão. Boa tarde, pessoal. Então, como o Franciele já falou aí, me chamo Cíntia. Agradecer, né, por esse convite para falar sobre um tema que eu amo muito falar, sobre diabetes, um tema que eu trabalho. Atualmente atuo aqui na atenção secundária do município de Palmas, né? Sou recém-chegada aqui em Palmas, Tocantins. Fiquei um ano na atenção primária e estou na atenção secundária para cuidar dos pacientes exclusivamente com diabetes tipo 1 e os diabetes tipo 2 que estão aí com condições um pouco mais agravadas, né? Então, eu cuido lá de um ambulatório de diabetes. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a terapia nutricional no pré-diabetes e no diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, a terapia nutricional é parte do tratamento, né? A gente fala hoje que é quase impossível a gente ter um bom controle glicêmico sem pensar nos diversos pilares que o paciente com diabetes necessita. Então, terapia nutricional, uma boa prescrição de medicamentos, atividade física, cuidar da saúde mental desse paciente, também são outros pilares. E, em especial, no diabetes tipo 2, a terapia nutricional, ela pode retardar ou evitar o surgimento do diabetes, né? E também pode amenizar e prevenir complicações crônicas a longo prazo. E para que essa terapia nutricional ela tenha também sucesso, a gente precisa das outras áreas da saúde atuando. Então, trabalhar a mudança de estilo de vida do paciente, controlar peso, melhorar a alimentação, mas também o estímulo à atividade física e os outros fatores aí, né, da qualidade de vida no geral. E quais são os objetivos da terapia nutricional? Primeiro, atender às necessidades nutricionais daquele paciente, seja criança, adulto, idoso, considerando as fases e os ciclos da vida, atingir as metas glicêmicas propostas ali pelo médico, manter o peso desse paciente saudável, contribuir também para controlar outros parâmetros, como pressão arterial, controle de colesterol e outros detalhes, né, que também possa ser que aquele paciente tenha, e principalmente trabalhar na prevenção das complicações micro e macrovasculares. Então, é recomendado, né, principalmente olharmos para o paciente com diabetes tipo 2 e nos atentarmos aí à questão do peso. Então, pessoas com pré-diabetes e sobrepeso, a SBD recomenda restrição calórica associada com atividade física para perda de peso e redução do risco de desenvolver o diabetes tipo 2. E aquelas pessoas que já têm diabetes, né, a perda de peso também, perder pelo menos 5% daquele peso corporal ajuda a melhorar o controle glicêmico e hoje também já é falado até na remissão do diabetes naqueles pacientes que conseguem perder aí mais de 10% do peso corporal.
E eu trouxe esse estudo aqui só para mostrar para vocês como a intervenção do estilo de vida é importante nesse grupo de pacientes, tá? E esse estudo daí, ele fala, né, sobre a redução da incidência do diabetes tipo 2 com medidas de intervenção de estilo de vida ou com o uso de metformina. Então, na verdade, eles pegaram um grupo de pacientes e submeteram eles a dois tipos de intervenção. Metade do grupo fazia uma intervenção de estilo de vida que tinha dieta e exercícios físicos, pelo menos 150 minutos de exercícios por semana, e um outro grupo utilizando a metformina uma ou duas vezes ao dia. Tá? E eles tinham alguns critérios, poderiam participar desse estudo aqueles pacientes que não tinham o diagnóstico ainda de diabetes, tá? Com um grupo de pacientes que estaria ali naquela classe de pré-diabetes, que tinham um sobrepeso e que não tivessem iniciado nenhuma terapia medicamentosa. E aí eles acompanharam esses pacientes por cerca de, deixa eu ver se foi 6 anos e meio por aí, e eles observaram que o grupo de intervenção de estilo de vida, ó, teve aqui uma perda de peso mais efetiva do que aquele grupo que utilizou apenas a metformina e ainda tinha um grupo placebo, que era um grupo de pacientes que não foi feito nenhum tipo de intervenção. Deixou aquela pessoa ali com pré-diabetes e nem tratou com metformina e nem tratou com mudança de estilo de vida. Então, o estilo de vida aqui, ele foi mais efetivo na perda de peso ao longo do tempo, tá? Pacientes perderam mais peso. E o nível de atividade física e a qualidade de vida desses pacientes também foi maior no grupo de pacientes que utilizaram mudanças de estilo de vida ao longo desse estudo. Então, eles concluíram o quê? Que a incidência do diabetes foi reduzida com a intervenção de estilo de vida em 58% dos pacientes e 31% naquele grupo que usou metformina, mostrando o quanto a gente precisa trabalhar as intervenções, né, de estilo de vida aí com os nossos pacientes. E aí, dentro das diretrizes para tanto pré-diabetes e diabetes, a gente precisa falar sobre consumo de fibras. Então, pessoas com pré-diabetes, é recomendado o consumo de 25 a 30 gramas de fibra, pois ela está associada a reduzir o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. E pacientes que já têm diabetes estabelecido, a gente deve preparar ali a alimentação com cerca de 14 gramas de fibra a cada 1.000 calorias da dieta e o mínimo de 25 gramas de fibra para melhorar o controle glicêmico e atenuar a hiperglicemia pós-prandial. Então, a dieta da pessoa que tem diabetes precisa ser rica em fibras, justamente pelo efeito das fibras, né, de redução da glicemia, principalmente fibras solúveis, elas costumam formar um gel e vai fazer com que haja um retardo na absorção da glicose. E essa introdução da fibra na dieta do paciente, ela deve ser obtida de forma gradual, tendo em vista que a maioria da população não tem um bom consumo de fibras. A gente acha que está consumindo fibra, mas quando a gente vai calcular de fato, nós observamos que toda a população tem um consumo abaixo desses 25 a 30 gramas ao dia, e aí a gente começa a fazer essas modificações na dieta, trazendo benefícios para o controle glicêmico do paciente. Esse ano, na nova diretriz, né, a SBD também recomendou que a gente reduzisse bebidas adocicadas com açúcar na dieta de pessoas que têm diabetes. Então, isso já é bem estabelecido e acredito que todos os profissionais da saúde já trabalham com essa restrição de bebidas adoçadas por aumentar o risco de desenvolver o diabetes e também piorar o controle glicêmico daquele paciente, né, a curto prazo. E em relação como é que deve ser a dieta do paciente com diabetes, né? Então, a gente tem hoje muitas coisas saindo aí, e a SBD ela é clara em falar que não existe uma única dieta que seja padrão e que o paciente com diabetes deve se alimentar dessa forma, né? Tendo em vista que o objetivo do paciente com diabetes ali seria estruturar, incentivar a perda de peso desse paciente, garantir que ele esteja consumindo uma alimentação saudável, cuidar aí também da proporção de gorduras dessa dieta para o paciente não ficar com risco aumentado para as doenças cardiovasculares. Mas não existe uma estratégia alimentar universal para prevenir ou retardar o início do diabetes mellitus tipo 2.
Mas, de uma forma geral, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela traz algumas recomendações, né? Quais são as nossas recomendações? A respeito dos carboidratos, por exemplo. Então, é recomendado que o paciente com diabetes, ele tenha uma dieta balanceada e que faça, sim, a restrição dos carboidratos simples, refinados e de rápida absorção. Então, a gente vai trabalhar ali com aquele paciente, evitar estar consumindo os alimentos que são pouco nutritivos, né? Que é só basicamente carboidratos em formato de açúcares e farinhas. Então, essa é uma recomendação importante. Isso porque os carboidratos são os nutrientes que 100% se convertem em glicose e geralmente eles são os responsáveis pelos picos glicêmicos pós-prandiais, principalmente. Então, a gente precisa que o paciente com diabetes ele tenha uma proporção adequada no consumo dos carboidratos, por ser um nutriente chave aí, né, para a resposta da glicemia pós-prandial. Porém, a diretriz da SBD, ela não recomenda que a dieta de pessoas com diabetes tenham restrições tão severas de carboidratos, então eles recomendam que pelo menos consuma 130 gramas de carboidratos por dia para adultos e não menos que 175 gramas para gestantes, por ser o carboidrato um nutriente muito importante, né, para se converter em glicose e fazer ser o substrato aí do nosso cérebro e a energia, né, do próprio paciente. A nossa energia, principalmente, vem proveniente dos carboidratos que se encontram aí no pão, no arroz, no milho, farinhas, biscoitos. Porém, a gente vai orientar o paciente a escolher fontes melhores, que seriam aqueles carboidratos que têm inclusão da fibra para diminuir o impacto nessa glicemia. E hoje é muito falado, né, no início, inclusive no início do tratamento do diabetes, em especial do diabetes tipo 1, o paciente com diabetes era tratado com restrições severas de carboidratos, para que não tivesse aqueles picos prandiais. E hoje a gente fala muito no termo low carb, né? Então, o que que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda? Que em adultos que não são gestantes, a redução dos carboidratos pode ser considerada para ajudar na melhoria do controle glicêmico. E aí, só lembrando que uma dieta low carb, ela pode ser uma dieta low carb, a dieta usual tem em torno de 45 a 65% de carboidratos, e a low carb já começa aqui quando fica 45% a menos da dieta de carboidratos, mas a gente também fala da very low carb, né? E a cetogênica, que seria dietas com muito poucos carboidratos, com menos de 10% do valor calórico total. Só que aí, por que que a SBD fala que pode ser considerada, mas ainda são controversos os estudos a respeito da dieta low carb. Por quê? Trouxe aqui um estudo para falar para vocês, uma coorte que fala sobre ingestão de carboidratos na dieta e mortalidade. E nesse estudo, eles avaliaram 15.428 adultos entre 45 e 64 anos de quatro comunidades dos Estados Unidos e foram avaliar se o percentual do carboidrato na dieta estava relacionado com mortalidade por qualquer causa. Esses pacientes foram acompanhados ao longo de 25 anos de estudo e eles incluíram a avaliação de questionário de frequência alimentar para ver é, o percentual, né, de carboidratos que era utilizado ali naquela dieta, que foi que eles encontraram nesse estudo. Essa é uma importante, né, coorte que mostra que as pessoas que consumiam um gráfico em U, o que é que fala esse gráfico em U? Pessoas que consumiam dietas com muito baixo carboidrato, percentual muito baixo de carboidrato, como dietas com 20% de carboidratos, tiveram maior mortalidade, bem como as dietas que tinham um percentual de carboidratos muito elevados. E os menores índices de mortalidade foram encontrados aqui em pacientes que estiveram com uma dieta que variava entre 50 e 55% de carboidratos. Então, a gente não pode dizer hoje, né, que é a única forma que a gente tem de controlar a glicemia do paciente, uma dieta low carb, não é bem assim. E dietas extremamente, né, que passam ali para muito carboidrato ou muito pouco carboidrato, estão associadas à mortalidade. Então, nossas descobertas, eles concluíram, né, falando que
sugerem uma associação negativa de longo prazo entre expectativa de vida e dietas de baixo carboidratos e alto carboidrato, quando as fontes alimentares principalmente não são levadas em consideração, pois nesse estudo eles observaram também o teor, quando a gente baixa muito o percentual de carboidrato da dieta, a gente aumenta muito o de proteínas e gordura. E quanto mais essa modificação a troca do carboidrato para proteínas e gorduras for à base de proteínas e gorduras animais, pior seria a mortalidade. Então, eles falam que tanto as altas e baixas porcentagens de carboidratos estão associados ao aumento da mortalidade, com o risco mínimo observado na ingestão entre 50% e 55% nessa importante coorte. Aí, uma outra abordagem também que a gente pode utilizar com o paciente que tem diabetes é a estratégia da dieta de índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico, Cíntia? O índice glicêmico, ele avalia a velocidade com que um alimento eleva a nossa glicemia, comparando com um alimento padrão, que é a glicose. E o índice da glicose é de 100. Então, cada alimento ele teria um númerozinho ali associado a ele, informando, né, o quanto que seria a velocidade que esse alimento elevaria a nossa glicemia. E os alimentos que têm um índice glicêmico menor que 55 são considerados alimentos de baixo índice glicêmico, de 56 a 69 moderado e maior que 70 o índice glicêmico alto. Então, hoje, a gente tem essa abordagem, pode ser utilizada, porém, os cientistas têm falado muito mais que o índice glicêmico é importante, mas principalmente quando ele é utilizado em um alimento de forma isolada. Mas que se eu consumo esse alimento em uma refeição como essa daqui, feijão, arroz, salada e uma banana, o que mais importa é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? Ela leva em consideração o índice glicêmico daquele alimento, junto com gramas de carboidratos da composição dessa refeição. E alimentos que têm alta carga glicêmica é quando aquela carga glicêmica está maior que 20 e baixa carga glicêmica quando aquela carga glicêmica da refeição total está menor que 10. Tudo isso seria calculado, né, por softwares, que avaliaria a carga glicêmica dessa refeição. Mas, em resumo, a utilização do índice glicêmico e da carga glicêmica para melhorar o controle glicêmico de pessoas com diabetes pode ser considerada, principalmente quando os alimentos são considerados de forma isolada. Então, eu não preciso ficar dizendo para o paciente que tem diabetes que ele não pode comer uma banana, porque a banana tem um alto índice glicêmico. Eu posso utilizar uma banana em uma refeição que tenha proteínas e fibras, como por exemplo um pós-almoço, porque aí eu consigo diminuir a carga glicêmica da refeição por essa banana de alto índice glicêmico está sendo equilibrada ali com outros grupos, né, de macronutrientes. E aí a gente faz abordagem também, né, sobre o que aqui a diretriz traz sobre proteínas, né, que o objetivo do consumo da proteína visa promover o balanço nitrogenado positivo, prevenir sarcopenia, manter massa magra desse paciente e ajuda também no controle glicêmico e na saciedade. Então, basicamente, quando a gente atende o paciente com diabetes, a gente visa melhorar a proporção daquele consumo alimentar do paciente, principalmente estimulando o aumento, muitas vezes, do consumo da proteína, porque a dieta do brasileiro ela tem um percentual de carboidratos um pouco mais aumentado, então a gente precisa equilibrar aí essas proporções, até porque a proteína ela tem o poder de segurar o pico glicêmico daquela refeição, como também de promover a saciedade. E é importante pensar também que existe hoje uma relação causa-consequência entre consumo de proteínas e resistência à insulina. Então, a gente precisa melhorar o consumo de proteínas de pacientes com diabetes, com o objetivo de tratar e prevenir a sarcopenia, que pode estar aí piorando a resistência à insulina e vice-versa. E aí, a gente precisa pensar prevenção de sarcopenia, como eu falei, em pessoas que têm a função renal preservada, a recomendação de proteínas fica entre 15% e 20% do valor energético total diário, ou de 1 grama a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Em relação ao consumo de gorduras, não modifica muito, né, da dieta brasileira, deve ficar entre 20% e 35% das calorias diárias, e priorizar as gorduras mono e poliinsaturadas em detrimento do consumo das gorduras saturadas, por elas reduzirem
reduzem aí a incidência das doenças cardiovasculares. E uma outra abordagem também que pode ser utilizada com paciente com diabetes é a dieta DASH, que foi criada para o padrão alimentar DASH, né, que visa uma dieta rica em frutas, vegetais, laticínios desnatados, com baixo teor de gordura, peixes, grãos integrais, limita o consumo de gorduras saturadas e carnes vermelhas. E essa dieta, que foi inicialmente promovida para controle da pressão arterial, ela é extremamente benéfica também para o controle do diabetes, manutenção dos níveis glicêmicos em pessoas com diabetes. E aí a gente entra na polêmica também, né, nessa diretriz dos adoçantes, e a diretriz, ela deixar o que a diretriz deixou aqui para a gente, que eles não encontraram evidências conclusivas sobre efeitos benéficos ou deletérios associados ao uso de adoçantes no controle glicêmico de pacientes com diabetes. O seu uso não deve visar a melhoria do controle glicêmico, embora possa ser utilizado para substituir o açúcar, no intuito de reduzir o valor calórico consumido. E eles fazem, né, que os adoçantes não nutritivos podem ajudar a reduzir o carboidrato da dieta, mas tem que ter cuidado com a compensação. Eu esperava, sinceramente, que a diretriz trouxesse um norte muito melhor para a gente sobre adoçantes, porque hoje, né, a gente fala sobre adoçantes, está muito polêmico, principalmente nas redes sociais, e a gente tem os adoçantes naturais, os adoçantes artificiais, nutritivos e não nutritivos. E quando a gente começa a buscar artigos científicos, ciência sobre adoçantes, a gente não tem visto muitos estudos benéficos, porém a FDA considera todos os adoçantes seguros por sua dosagem de segurança e são todos aprovados pela Anvisa. Então, a minha recomendação como profissional é estimular o uso dos adoçantes naturais, como por exemplo a estévia, a talmatina, eritritol e xilitol. Esses adoçantes naturais a gente encontra quase nenhum estudo associando com alguns tipos de males, né? Como, por exemplo, resistência à insulina, aumento de risco cardiovascular, tem estudos trazendo adoçantes versus câncer, mas a sociedade só concluiu que eles não têm, ainda é controverso, e que não tem um efeito nem 100% benéfico, nem deletério atribuído ao uso dos adoçantes. Porém, é uma estratégia muito interessante para a gente reduzir o consumo de açúcar da população de pessoas com diabetes, né? Porque além de ter que melhorar o contexto geral da dieta, manter um paciente utilizando açúcar não seria interessante. Ele fala também que pacientes hospitalizados traz aí a possibilidade de usar fórmulas nutricionais específicas para o paciente com diabetes, ajuda a melhorar o controle glicêmico em pessoas, pacientes críticos, e a gente também pode considerar o uso de alguns suplementos preparados para pessoas com diabetes, como substitutos parciais de refeições para auxiliar no controle glicêmico de alguns pacientes com dificuldades, né? Lembrando que a gente vai sempre avaliar se o paciente realmente necessita utilizar algum suplemento nutricional, como incrementos de proteína ou alimentação 100% pronta, à base, né, de whey protein para substituto de refeição de pessoas com diabetes. E, por último, também achei bem legal esse ano a SBD ela trouxe que os programas estruturados, incluindo mudanças de estilo de vida e educação nutricional, estão recomendados para melhorar a adesão, a redução do peso e o controle glicêmico de pessoas com diabetes e pré-diabetes, com sobrepeso e obesidade. Então, eles trazem, né, que as intervenções educacionais em grupo parecem ser mais efetivas nos cuidados habituais de pessoas com diabetes, até mesmo do que a consulta um por um. E isso eu vivenciei muito na prática, na atenção básica, e eu percebi o seguinte, que a gente tinha um grupo de pessoas com diabetes, aí tem a imagem de algumas pessoas, e esses pacientes que faziam parte do grupo, eles tinham uma melhor adesão e começaram a melhorar muito mais hemoglobina glicada do que aquele paciente que só foi em uma única consulta, né? Por quê? Porque as atividades em grupo, elas fortalecem os conceitos. Então, toda vez que a gente se juntava, o paciente ali trazia o que foi a sessão do último encontro que nós tivemos, e eu percebia que eles tinham muito mais adesão. Então, estimulando aí quem está na atenção primária, montem grupos de pessoas com diabetes, abordem os temas, deixem eles falarem, porque essa interação de grupos é muito efetiva para a melhoria dos hábitos alimentares e do controle glicêmico.
E aí, ressaltando o papel da EMUT, então, nesse grupo, a gente fazia atividade física, todos os dias aprendia alguma coisa sobre algum alimento, e os pacientes estavam seguindo, melhorando tanto o peso como os parâmetros glicêmicos. E sempre que possível, também é recomendado que esse paciente com diabetes tipo 2 mal controlado, passe por uma consulta com um profissional nutricionista para melhorar a adesão e também fazer essa intervenção aí, né, de prescrição dietética. Contudo, o paciente tem que ser o centro do atendimento e deve participar das tomadas de decisão ali do profissional, para que não seja uma intervenção apenas, né, de imposição e o paciente não consiga ali fazer as modificações na dieta, no estilo de vida que ele tanto necessita. E é isso, pessoal, agradecer, né, a participação aqui e deixar aberto aí para vocês para as dúvidas. Deixa eu ver se eu Obrigada, consigo. Cíntia. Ótima, apresentação. A gente tem aqui até uma interação no chat, não sei se você consegue ver, Deixa eu ver né? agora. Que a Andrea fez uma pergunta, né? Sobre a frutose na dieta DASH que você comentou. Ela não compromete em Pronto, relação à então frutose? Então, o que que acontece? O padrão alimentar DASH, a primeira coisa que a gente precisa entender, a frutose, que tem os estudos científicos, né, que fala dos malefícios da frutose, seria uma espécie de frutose adicionada a biscoitos e produtos industrializados. É como se fosse um xarope de frutose que é utilizado para adoçar alimentos. O consumo dessa frutose tem vários artigos científicos falando que eles são maléficos para a saúde. Contudo, a gente não problematiza no paciente que tem diabetes a frutose que está na fruta. Então, a recomendação da SBD é de 2 a 4 porções de frutas diferentes para o paciente que tem diabetes. E aí a gente não vai falar assim, você não pode comer fruta porque tem frutose. Porque é totalmente diferente. A fruta tem fibra e tem o açúcar natural da fruta, que é a frutose. Então, a gente não vai proibir, e, inclusive, o paciente com diabetes precisa comer a fruta para que ele consiga atingir as necessidades de magnésio, zinco, cromo, que são extremamente eles influenciam no controle glicêmico do paciente. Então, se a gente tira a fruta, eu costumo sempre falar, se eu tiro a fruta de um paciente com diabetes, qual que é a ideia que ele vai ter? Ele vai chegar no lanche da tarde, em vez de comer lá, sei lá, uma banana, ele vai comer 10 biscoitos creme crackers. E aí eu troquei o carboidrato da fruta, que é nutritivo, com vitaminas, com fibras, por um carboidrato extremamente pobre, que é só caloria e carboidrato sem nutrientes. Então, frutose, a dieta DASH, ela tem frutas variadas, a gente não problematiza, a gente pede para o paciente controlar o tamanho da porção e variar a fruta. O que a gente não quer que o paciente com diabetes sente e coma 3, 4 bananas de uma vez e nem como um quarto da melancia de uma vez, mas ele pode todas as frutas em porções moderadas e deve consumir de 2 a 4 frutas diferentes todos os dias. Acho que é isso. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, assim, só para esclarecer, quando você falou sobre as fibras solúveis, poderia dar exemplo As para fibras ficar mais solúveis, claro? perfeito. Ela está presente, por exemplo, em frutas, cereais integrais, ela está presente também na aveia, porém na aveia a gente controla o seguinte. A aveia, ela tem fibra solúvel, beta-glucana, porém ela tem também um teor de carboidrato alto. Então, a gente precisa ter cuidado, não é fazer o paciente sair jogando aveia em tudo, tá? A gente precisa controlar, tipo assim, ó, você vai comer uma colher de sopa de aveia. Porém, como o carboidrato da aveia já é um pouquinho mais alto, eu vou incentivar que ela utilize essa aveia, por exemplo, com a fruta que tenha baixa carga glicêmica. Então, açúcar não, aveia com morango, aveia com kiwi, com melão, combinam mais do que a bananinha com aveia, porque a banana já é uma fruta com carboidrato mais alto. E também educar o paciente que, apesar de ter a fibra solúvel, a gente vai controlar o tamanho daquela porção. E existem outras fontes de fibras, né, como a linhaça, a chia, que tem um teor mais baixo de carboidratos e um teor maiorzinho de fibras até do que a aveia. Mas frutas, principalmente fonte de fibras solúveis, aveia, chia, linhaça também tem, tá?
Basicamente, e os vegetais também, porém os vegetais são mais ricos em fibras insolúveis, que seriam as fibras que ajudam mais o trânsito e a motilidade do nosso intestino. O paciente mais constipado se beneficia mais aí das insolúveis e o com diabetes mais das fibras solúveis. É uma dúvida agora que surgiu, né? O mingau de aveia que a Andrea comentou aqui, que idosos gostam muito de comer, ele é permitido o mingau? Isso, a gente pode sim utilizar o mingau de aveia, para a gente precisa ensiná-los a fazer esse mingau. Porque o que é que o paciente faz? Joga ali meio litro de leite, 500 colheres de aveia e faz um mingau enorme. E Então, ainda coloca açúcar. e ainda coloca açúcar. Então, o que é que eu falo para eles? A gente pode fazer tipo 250 ml de leite, 2 colheres de sopa de aveia e ele vai tomar um pequeno mingau. Tem a proteína e tem a aveia de forma controlada, certo? Legumes a gente sempre pode comer, então, vamos lá. Problemática do índice glicêmico, gente. A dieta do índice glicêmico, apesar de ter estudos muito maravilhosos, a gente tem uma dificuldade. As tabelas que selecionam quem tem índice glicêmico alto e baixo, elas são internacionais, não contemplam todos os alimentos como os alimentos regionais, e fica muito difícil da gente chegar e entregar para o paciente uma tabela enorme de alimentos que nem vai ter o que ele usa no dia a dia. Tipo, a gente para achar, digamos, cuscuz, mandioca, tem muito mais dificuldade de achar esses alimentos que fazem parte da nossa rotina, com muitos alimentos europeus, americanos, que não estão aqui. E aí o paciente ele vai começar a fazer aquela dieta de exclusão. A banana deu um índice glicêmico alto, eu não vou mais poder comer banana. E não é o objetivo da terapia nutricional. Dieta saudável é dieta que tem variedade de todos os grupos alimentares, tá? E o índice glicêmico, ele tem sua importância menor do que a carga glicêmica. Então, eu posso juntar um alimento de alto índice glicêmico com uma refeição mais rica em proteínas e gorduras. Então, até se você me perguntar, Cíntia, kiwi, eu sei que kiwi tem baixo índice glicêmico, mas eu vou saber de cabeça todos os alimentos? Não, tá? Então, o cru e o cozido, os vegetais crus, por exemplo, eles geralmente têm muito mais, eles têm muito mais fibras insolúveis. Geralmente, os que a gente costuma cozinhar mais, como a batata, a cenoura, ele já tem um teor um pouquinho maior de amido, mas o paciente com diabetes pode comer tantos crus como os vegetais cozidos. Vegetais, a dieta do paciente, para ficar semelhante à dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo também, é uma dieta que tem muita folha, muito legumes, muitas proteínas magras, tá? Então a gente pode deixar ele comer as 2 porções. Se ele incluir ali no almoço um vegetal cozido, a gente pode orientar ele a reduzir um pouquinho o tamanho da porção do arroz, já que ele acrescentou uma verdura cozida ali com batata, cenoura, tá? Ou beterraba, por exemplo. Inclusive, cenoura e beterraba também é outro mito aí do diabetes, eles são baixíssimos em carboidratos. Não faz nenhum sentido você estar dizendo para o paciente que tem diabetes que ele não pode comer cenoura e beterraba, tá? Inclusive, também até a batata inglesa tem um teor em 100 gramas aí de 17 gramas a 18 de carboidratos, ele pode comer. O que ele não pode comer é excessos. Prato que tem muita batata, com arroz, com macarrão, a gente vai controlar. Pronto. Aí a manga, a gente vai dizer o quê? Ele tem de 2 a 4 porções de frutas ao dia, tá? Tá na época da manga, ele vai comer uma manga não tão grande, porque a gente tem a manga rosa que dá para 3 pessoas, enorme, e tem uma manga daquela espada verde padrão, que é uma porção aí que fica entre 100 e 120 gramas, não precisa problematizar e nem excluir da vida do paciente. Agora a gente precisa fazer o quê? Muitas vezes avaliar, porque o paciente às vezes está tão mal controlado que ele come uma manga, a glicemia está alta, mas aí vai dizer, ah, manga? Não. Se a gente estivesse avaliando, ele comesse outro alimento, também ia estar muito alta. Então, qualquer alimento do paciente mal controlado já dá um pico que a gente quer atribuir a um determinado alimento. Mas a gente precisa avaliar o controle glicêmico dele no geral. Se ele vai comer ali uma manga, talvez a gente possa incluir um mix de castanhas junto, uma refeição que tem um pouquinho mais de proteínas, ou pós um almoço, para ele incluir essa manga, ou pré-café da manhã, e aí vai dar tudo certo, desde que o tratamento no geral esteja bom. Porque se ele já está mal controlado, ele pode comer
até comendo folha, o que for que ele, qualquer alimento que ele coma, o resultado não vai ficar bom, tá? Então, não precisa excluir manga, não precisa excluir melancia. Agora é controlar o tamanho da porção. Pega aquelas vasilhinhas de manteiga, da pequena e diz, corta as frutas ali até a borda e coma uma porçãozinha daquela, que não vai ter excessos para você, tá? Então, também não é restringir e nem liberar demais, certo? Perfeito. Queria estar, assim, fazer várias perguntas, mas o nosso tempo, O né, ele é um tempo. pouco limitado, é. Agora a gente pode, né, conversar um pouquinho sobre o caso, né, o caso clínico. O Plínio vai projetar aqui, que é o caso que a Andrea Saito nos mandou.